Tão lindas as minhas flores, né? Quer ver? Vou mostrar pra vocês as minhas flores lá fora. Estão maravilhosas. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Olha lá aquela árvore. Coisa mais linda do mundo. Ó, que visão linda para trabalhar. É, maravilha. Ups. Aí, agora eu. Boa tarde, pessoas lindas. Oi, Lauri. Oi, Lu. Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos então, hoje é um tema que despertou muita curiosidade para as pessoas e é um tema que eu amo, que eu sou muito, muito apaixonada, que a história do Brasil, que eu aprendi assim com dois professores maravilhosos. E o curioso, eu estava até pensando isso, ontem eu estava resgatando material para dar uma elaborada, né, no que eu ia trazer hoje. Eu aprendi o que eu mais aprendi da história do Brasil foi com um professor francês e com um professor alemão. Europeus que escolheram viver no Brasil, eles moravam aqui, então eles tinham essa autoridade, né? Eles não eram só intelectuais lá de fora, que vieram aqui ser mais um e ter uma opinião sobre o Brasil. Eles decidiram morar aqui, né? O Jean e o Petra. Então, nós vamos falar da nossa história, né? Amanhã é dia da nossa independência, é o dia que nós celebramos o ser brasileiro, né? É um dia tão significativo e que faz tanto da nossa história, né? Quem não tem uma história de 7 de setembro, fotos, enfim. 7 de setembro, assim, é o dia da pátria, né? E pátria tem a ver com pai, né? Vem da pátria, a nação tem a ver com mãe, né? Então, nós vamos falar um pouco da nossa história e a nossa história pessoal, não, toda a história, né? A história, o que nós vivemos hoje, o nosso presente começou lá, começou na nossa história. Então, como nós estivermos vivendo hoje, vai escrever o futuro nossos, dos nossos filhos, das próximas gerações, não é? Sim. Então, o que chega para nós hoje, o que aconteceu lá, talvez muito antes do que a gente pensa, atua sobre nós, sobre a nossa história, a nossa origem, né? O Brasil, ele é um país muito novo. Ele tem seus apenas 500 anos, ele é muito jovem, né? E aqui no entendimento sistêmico, vale a pena a gente olhar para a história do Brasil, porque nós estudamos os sistemas, né? Os sistemas como se fosse o sistema, os sistemas que atuam no corpo. Quantos sistemas nós temos no nosso corpo, né? Ósseo, muscular, o sistema respiratório, digestório, nervoso, reprodutor, glandular, né, das glândulas, sistema endócrino, né? Então, esses sistemas, eles atuam em harmonia, cada uma no seu propósito, no seu ritmo, na sua forma. E assim também funciona, por exemplo, assim, nós trabalhamos o entendimento sistêmico, então a minha família é um sistema, né? Eu, meu marido, minhas filhas, é um sistema. O meu sistema de origem, meus pais, meus irmãos, meus tios, são outro sistema, né? Então, um círculo vai trabalhando com o outro. Tem o sistema da comunidade, tem o nosso círculo de trabalho, e aqui nós vamos falar desse grande círculo que é toda a nossa ancestralidade, toda a nossa história que ainda atua em nós.
e principalmente no nosso país, né? Às vezes faz com que nós entendamos certas situações, né? E quando algo em nós, né? Quando que a gente diz que a gente está emaranhado? Quando algo em nós se opõe à história, nós paramos, né, aqui de crescer, né? Quando nós conseguimos tomar a nossa história, seja ela de pai, de mãe, de avós, de bisavós, de todos os antepassados, ou então do nosso país, da nossa nação, nós temos mais chance de progredir, né? Em que momento será que nós podemos estar linkados com a nossa história? A primeira de todas é um grande erro que nós trazemos já da nossa escola. Nós aprendemos que nós fomos descobertos pelos europeus, né, por Colombo e depois por Pedro Álvares Cabral. Mas o Brasil, ele já tinha muitos habitantes. A América toda era habitada, né? O Brasil era habitado, a América Central, América do Norte, dizem que começou lá pelo Canadá, né? O início dos primeiros povos da América, né? E eles foram para todo o continente, até lá na América do Sul, né? Até no Chuí, lá embaixo. Então, o Brasil ele não foi descoberto porque ele já tinha dono, ele já tinha habitantes, já tinha uma cultura, já tinha uma história, ele não era zero, não era nada, não era vazio. E esse é um dos grandes erros que a gente traz. Tipo assim, o Brasil foi descoberto como se ele não existisse antes disso, né? Ele existia, nós temos pinturas rupestres, nós temos toda a história, né, dos maias, dos incas na América. Então, a América, vou falar mais em questão da América do que Brasil, porque foi descoberta ou habitada, ou possuída, ou invadida, né? Já existia, já tinham pessoas aqui. Então, nessa fala de hoje, dessa hora que a gente vai ficar junto, eu conseguir apenas que você abra espaço para um movimento, já valeu, né? Para esse movimento de quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro no nosso país, na América, são os índios, né? Eles chegaram primeiro. Eles sempre estiveram aqui. Então, é uma postura interna que a gente desenvolve. É uma postura de respeito. E eu gosto de perguntar, uma das coisas que eu verifico muito nos meus atendimentos, quando a gente vai trabalhar algo da ancestralidade, quando leva para mais além, né? Já na conversa inicial eu gosto de perguntar, qual é a sua ancestralidade, né? De sangue, que corre aí nessas veias? E então as pessoas dizem, eu sou italiano, eu sou ucraniano, eu sou polonês, eu sou libanês, eu sou alemão com italiano e também... diz que tem uma índia lá que foi pegar cachorro. Ou então as pessoas dizem assim, e tem um sangue de bugre por aí. Índio? Não, é bugre. Índio. Entende? Entende? Já começa aí o primeiro movimento de exclusão da nossa história. Sempre nos foi falado, nos foi condicionado, mostrado que é muitas vezes mais importante ou mais valorizado aquele sangue europeu do que um sangue de índio, de negro, né? Porque quando eu digo brasileiro, eu sou brasileiro, eu tenho sangue de índio, de negro ou de português, né? Para dizer assim, ou os três, ou dois. Então, assim, para ser a pessoa assim brasileira, a pessoa diz assim,
qual que é o sangue? Ah, era brasileiro. Então, mas brasileiro como? Assim, cabelo liso ou cabelo crespo? Uma das coisas mais incríveis, né, que as pessoas, eu já vi pessoas confundindo, dizerem que eram bugres e que na verdade, mas como que era? A feição do seu bisavô era negro, do cabelo cacheado? Não, era dos cabelos corridos. Eu nunca vi alguém, né, de raça africana com o cabelo liso, sempre crespo, né, da gengiva mais escura. Então a gente vai percebendo que realmente não é dada a devida importância para esta origem. Como que a gente vê a desqualificação dessa origem? Do índio, né, ela é sempre a última a ser contada. Né? Do africano, do negro, né, também existe o racismo mesmo. E a gente vê uma desqualificação também com os portugueses, até nas piadas de mau gosto, né? Sempre já gerou uma cultura, né? Que o português é atrapalhado, enfim, essas piadas. A gente vê uma desqualificação da nossa origem, que o que é bom, né, veio lá da Europa. Então, começa aqui uma exclusão, e isso atua na minha alma. Porque sempre quando alguém é algo ou alguém é excluído da parte da minha história, é como se naquele espaço faltasse uma energia. É como se quando eu colocasse uma planta e uma parte dessa raiz encontra pedras ou encontra um terreno duro, e aí lá na frente tem uma rosa da roseirinha que vai ficar... Tem um treco aqui que eu quero apagar, tá me incomodando. Oh, muito chato isso aqui. Aí. Tem uma parte da roseira que vai ficar... As pétalas vão ficar fraquinhas ou então não vai desenvolver, entende? Nós precisamos pensar, o sistema ele pensa amplo, ele traz toda a história, ele não fica só aqui. Então, quando eu abro a história, aqui a gente tem falado muito de pai, de mãe, de avós, né? Enfim, é que é tão grande, nós somos tão grandes que tudo isso vem junto, né? A nossa história ela é muito mais ampla. E nós precisamos ter essa curiosidade, esse respeito, essa vontade de buscar da onde nós viemos. Porque nós não herdamos só a cor do cabelo, a cor do olho. Nós não herdamos só as doenças, nós herdamos as forças, nós herdamos os talentos. Nós herdamos as dores do sistema, vem aqui em mim. Né? Às vezes uma dificuldade de aprender uma língua estrangeira, uma dificuldade de aprendizado tem a ver com a nossa história. Nós fomos, qual que é a universidade mais antiga do Brasil? Né? Eu pesquisei uma universidade lá de Recife, se não me engano, a última vez que eu vi, depois de uma conferida. E essa universidade, se veja, nós somos muito jovens na educação. Apenas 200 anos atrás nós temos a permissão de aprender e ensinar. Tem uma história muito, muito curiosa aqui, que também nós aprendemos um pouco diferentes na escola, bem diferentes. A história dos jesuítas com os índios, né? Os jesuítas, eles eram homens cultos, homens sábios, eles eram um pouco diferentes do clero da época da igreja, né? Os jesuítas, eles eram homens muito sábios, e isso foi assim um aprendizado que eu tive com os meus dois professores, tanto com o Jean, tanto com o Peter Spelt. E eles me fizeram, e eu como sou sobrinha de dois padres jesuítas, fiquei mais encantadas ainda pelo trabalho deles, né, da origem e desse entendimento da influência que eles têm até hoje e da história deles, como é que realmente foi. Então, eles eram homens sábios e eles, quando chegaram aqui no Brasil, então para eles
né? Eles tinham esse propósito, né, de levar a educação, a cultura, o conhecimento. Não era só a catequese. A gente aprendeu que eles ensinavam só a catequese, o cristianismo, que eles queriam converter as pessoas, tanto lá na China quanto aqui na América, né? Esse propósito de levar o cristianismo para o mundo inteiro. Claro, eles tinham isso e principalmente tinham isso para eles terem a chancela da igreja, né, do Papa, porque na época o Papa era mais forte que os reis. Os reis reverenciavam o Papa, né? Então era um poder incrível. Para eles conseguirem, eles falaram, não, nós vamos catequizar, mas eles não faziam só isso, eles levavam a cultura para esses povos. Aqui no Brasil, os jesuítas, eles encontraram então o povo. E uma das coisas que os índios tinham, eles não tinham a concepção de posse. Eles não entendiam o que era ser dono de uma terra. Eles vinham, eles colhiam, eles moravam naquela época, devolviam para a natureza e continuavam. Eles tinham essa consciência, não tinha assim, é meu, era, eles recebiam. Né? Não tinha, eles não sabiam o que era ser dono, é meu terreno aqui, eles não sabiam o que era fronteira, né? E os jesuítas se encantaram com o que eles encontraram aqui. E os jesuítas perceberam que os índios eram povos como se fossem assim, inocentes, puros, curiosos e muito criativos e de muitos talentos manuais. Então eles começaram, eles não trouxeram a língua europeia para o indígena. Eles aprenderam o Tupi-Guarani e o que eles fizeram? Criaram o alfabeto Tupi-Guarani. Falando nisso, quem é que sabe como que os índios chamavam a nossa terra aqui? Qual que era o primeiro nome do Brasil? Como que os índios chamavam a nossa? Alguém sabe? Vamos ver se alguém sabe, eu vou dar um tempinho. Qual que era o primeiro nome? Não naqueles nomes lá que era do pau-brasil, que a gente viu, e Vera Cruz, não. Como que os tupis guaranis chamavam o Brasil? Vamos ver se alguém sabe aqui. Vale pesquisar. Ó, a Helena tá aqui, já vai aproveitar para o teu vestibular a sala da tia. Né, Heleninha? Vai fazer uma baita redação aí se cair esse tema. Pindorama, isso mesmo, Solange. Nós temos muitas palavras do Tupi-Guarani no nosso vocabulário, né? Tatu, já os nomes das cobras, né? A jararaca, a mandioca, né? A mandioca é do Tupi, tem muitas. Ó, a Cris também. Pindorama, sim. Era o primeiro nome. Tem um videozinho bem bonitinho, depois eu posso postar, que fala da história do Pindorama. Então, quando os jesuítas encontraram esse povo, eles se encantaram e eles perceberam que encontrando esse povo puro, seria possível, sim, transformar, Pindorama, a terra das palmeiras, certo, Cris? Poderiam transformar como os primeiros cristãos viveram, com esse povo inocente, puro, criativo, e eles tinham algo incrível. Eles eram um povo de profunda atenção no presente, né? Porque se nós estamos com uma pessoa ao nosso lado e nós não a vemos, ela não existe. E eles tinham esse nível de atenção e presença, né? De graça, era cultural deles. Então eles falaram, aqui é possível desenvolver como o que Jesus ensinou aos primeiros cristãos, né? Eles vislumbraram um lugar maravilhoso para se viver. E eles vislumbraram o quê? O paraíso na terra, possível. E só que eles não podiam contar isso para a igreja. Por quê? Porque
como a igreja, então era valorizado o sacrifício, né? Para que a igreja pudesse vender os pedaços do céu, que só aqui é sofrimento mesmo, e se explicava tudo o que existia, e é claro, vamos ser felizes lá no céu. E eles vislumbraram que não, que poderiam construir o paraíso na terra com esse povo. Então aconteceram essa questão da fronteira Brasil e Paraguai, né, ali Paraguai e Argentina, era a fronteira de Portugal e da Espanha, né? Eles começaram a desenvolver os 7 povos das missões, no ano de 1800, início de 1800. Então, tem um filme maravilhoso com o Robert De Niro que eles fizeram. E eles contam essa história maravilhosa chamada A Missão. E a missão conta a história, é uma carta, né, que depois que eles desenvolveram esses povos, que eles criaram essa comunidade, que eram os 7 povos das missões, eu tive a oportunidade de conhecer 2. Depois que eles desenvolveram esses 7 povos, eles se tornaram uma competência econômica que estava ameaçando a coroa de independência, né? Então, é claro que não agradou ao Papa e aos reis, né? Então, o Papa mandou um cardeal conhecer o que era este paraíso na terra. E este cardeal veio e escreveu, e esse filme foi baseado nas cartas do cardeal. Então, os trechos são lindos, são poéticos, né? Ele escrevendo tudo o que ele encontrou lá. Vale a pena, eu recomendo que assista, tem no YouTube, não tem Netflix, eu já encontrei no YouTube. A Missão. E então, o que aconteceu? Os jesuítas organizaram os índios de tal forma que eles aprenderam a escrever o Tupi-Guarani, já tinha na época imprensa, eles tinham uma fábrica de sinos, eles eram maravilhosos cantores, eles eram excelentes escultores, eles faziam instrumentos musicais precisos. Até hoje existem esses instrumentos em conservatórios na Europa, que me falaram que tem um piano que nunca foi afinado, não precisou de tão perfeito que eles fizeram. Eles tinham essa dedicação à perfeição, à criatividade e uma habilidade manual incrível. Tanto que lá em São Miguel das Missões, quando a gente tem a chance de ir conhecer, eu fui em São Miguel e Santo Inácio, no Paraguai. Tem esculturas até hoje dos santos, dos anjos, mas eles eram todos de rostinho de índio, tudo guaranizinho, é muito lindo. E com essa história, o que aconteceu? Eles criaram uma competência, eles tinham a erva mata, eles tinham gado, eles tinham um sistema de comunicação entre os 7 povos de bandeiras e de sinos e de tocos, que quando precisava passar uma notícia, como se fosse um telex, eles conseguiam mandar essas notícias de um povo para o outro. O que aconteceu? Gerando essa potência, e aí os índios, por que os índios iam para a missão? Porque eles fizeram um acordo que os portugueses podiam escravizar os índios e os espanhóis não escravizavam mais. Então eles ficaram na fronteira e eles fizeram um acordo então com a igreja e com os reis, que então os índios que fossem catequizados, que eles aceitassem ir para a missão e se tornariam cristãos, eles estariam livres da escravidão, né? Então foram os índios, eles foi o atrativo, que eles saíam da floresta e eles iam para a missão. E lá eles se desenvolviam. E tem todo um sistema muito legal que vale a pena estudar como é que funcionava essa comunidade. Claro que teve então esse desagrado dos reis, com medo de se tornar, de perder essa terra preciosa, rica, e eles decidiram então acabar com as missões, né? Mesmo que esse cardeal fez essa carta e contou tudo que ele encontrou, não foi aceito. Então foi invadido, os povos foram invadidos e os jesuítas eles tiveram a chance de se retirar
e deixar que os índios voltassem. E não, eles não se retiraram, eles ficaram ao lado dos índios. E eles foram ameaçados de extinção, que seria extinta a congregação jesuítica do mundo. Eles foram recebidos, então, na Rússia, por Catarina. Ela deu um asilo, né, para os jesuítas, para a ordem jesuítica na Rússia. Foi o único lugar que manteve. Quando os jesuítas foram retirados desta forma do Brasil, o professor Jean falou que aí, quando eles foram embora, ele conta que eles levaram a pedra fundamental. Sabe aquele livro, para mim veio bem certinho, o livro de história que tinha a pedra e a primeira missa do Brasil, né? E o Jean falou assim que o dia que eles foram expulsos e levaram essa pedra fundamental, é como se ficasse uma grande maldição. Terás o paraíso e não usufruirás dele. Né? Gerou, como se gerasse isso, uma maldição energética, que ele teria que ser até que o índio novamente fosse respeitado, incluído, dado o seu lugar de direito, de primeiro. Porque o que aconteceu? Até então é um povo excluído, que cresce à margem, que é desqualificado, né? Que não teve... É muito deturpada a visão que nós temos de índios, e eles mesmos, as próprias lideranças, entre eles alguns se corromperam, enfim, foi uma ferida muito grande, né, do nosso país, que atua até hoje. Quando eu estava no Sejusc, antes da pandemia, eu atendia alguns índios, e teve um índio muito velho que foi lá com 3 gerações que eles tinham uma questão lá na vara da família. E quando eu falei para ele, a primeira coisa eu quero dizer para o senhor que você tem o meu respeito. Pense num velho chorando. Foi tão emocionante que aquilo ali parece que já foi o suficiente, que ele fez, aconteceu tudo o que aconteceu, que já foi o suficiente para ele. De alguém que naquele momento representava uma autoridade, ele sabia que eu era uma consteladora na vara de família, não sabia o que é isso, que nível, se eu era alguma juíza, alguma coisa. E eu falei, o senhor aqui tem o meu respeito. Tudo fluiu, tudo aconteceu naquele campo, né? Então nós, enquanto cada um de nós que temos um pedacinho de sangue de índio dentro de si e não empoderarmos dessa força, não dar o mesmo valor, peso e importância para esse índio, para esse negro, para esse alemão, para esse japonês, para esse todo mundo que está dentro de mim, é real importância, igual importância, né? Por que eu conto com mais orgulho uma origem e a outra não? E a hora que eu conseguir reverenciar esta minha origem e falar para dentro de mim, o meu lado, vocês índios em primeiro, é como se tomasse essa posse. E olha o que a Sophie Hellinger falou num seminário que eu tive com ela em 2016 em Brasília. Ela deixou muito claro isso após uma constelação que veio à tona uma história dos índios. Enquanto cada brasileiro que tem uma gota de sangue de índio dentro do seu corpo ou nas mãos, não tomar esta força, não se empoderar, vocês ainda serão comandados por pessoas, por grupos de interesse próprio e interesse aos seus próprios partidos, né? Não é aquela visão do todo, ainda está no mundo colonizador, ainda não é independente, só aí a independência chega. Mas é um movimento interno de cada um que reconheça a sua história, que tome a sua história. E cada vez que nós encontrarmos o índio, a gente sai desse julgamento, porque tem muito julgamento em cima, tem muitas ideias em cima, tenta sair dela e simplesmente põe o teu respeito. Vocês vieram primeiro.
Percebem como muda? O que é que acontece aí dentro de você? Quem que daí tem sangue de índio dentro desse sangue, dentro de você? Ou até ela falou nas mãos, né? Porque ontem eu estava conversando com uma pessoa que conta muita história, que ali na região de Palmas, o doutor Joaquim estava me contando, assim, do nada, né? Do nada, ele começou a me contar as histórias dos índios lá em Palmas. Ele jamais imaginava que eu estou fazendo live, que eu tenho esse interesse. Ele, deixa eu te contar uma história. E contou a história, como que era, que os índios, eles soltavam os cachorros em volta das tribos e os índios subiam nas árvores, né? Aí os colonizadores chegavam e diziam, aquele ali parece que vai trabalhar, aqueles que se amansavam, né, tinham chance de trabalhar. Os que eram bravos, pá, pá. Os que eram fraquinhos, velhinhos, matavam, caía das árvores. Bem assim. Eles faziam uma seleção, né, dos índios desse jeito. E muitos foram escravizados. Quando a gente vai aqui para Palmas, para Lages, e tem todos as taipas de pedra, né? Muitos foram construídos pelos escravos, que eram vinham de todas as origens, né? E tinham os índios, tinham os negros, né? Nós tivemos muitos escravos aqui na região. E isso fez parte da nossa história. E o que aconteceu? Com essa retirada dos jesuítas do Brasil, da América, o que aconteceu? Foi proibido aprender e ensinar. Nós temos isso atuando em nós até hoje. As proibições do aprendizado atuam sobre nós. Ainda existem as lealdades. Nós percebemos isso quando a gente quer aprender, por exemplo, uma segunda língua. Né? Para mim foi muito difícil, eu tinha medo de alemão, medo de ir para a Alemanha, um medo, mas você, teu pai é alemão. O que aconteceu? Quando teve a proibição de falar alemão no pós-guerra, também era alemão, também teve isso em italiano, né? Então foi proibido falar, e meu pai só falava alemão. E ele teve, os meus tios também, o meu tio mais velho, o padre Bernardo, chegou a ficar gago, ele conta, porque foi proibido e eles tinham que falar português. E eles foram direto para a 7ª série no colégio e não podiam falar alemão e tinham que falar português. E ali gerou um bloqueio, né? O que para mim poderia ter sido muito fácil, por exemplo, assim, todos os meus primos falam alemão antes de nascer, todos. Os meus tios que nasceram aqui no Brasil já tinham passado essa época e não pegaram essa proibição. O meu pai que pegou essa proibição e que sofreu muito com isso, nós 5 filhos, ninguém fala alemão. Eu estou em prova, já estou começando tudo de novo para ver se entendo, mas eu estou negociando com essa proibição. E fui para uma constelação, trabalhei esse medo, porque quando eu fui constelar, eu lembro que eu sentei no lado do Peter Spelter, era um curso da história do Brasil com ele. Ele falou, o que te traz aqui? Eu falei, eu morro de medo de voltar para a Alemanha. Ele, como voltar? Você veio de lá? Eu falei, eu não, meu pai que veio. Tá entendendo como atua, né? E também teve toda uma história de navio e tal. Então a gente refez esse caminho. Eu consegui ir para lá e consegui pegar muito amor, né? Pela Alemanha, porque eu queria ir lá estudar Colbert, eu queria ir lá conhecer, até hoje eu sou encantada e se eu puder voltar, volto loguinho. O primeiro lugar que eu volto é para lá, né? Então, e é a história atuando o tempo todo. Quem aqui teve a oportunidade de pisar no solo dos seus antepassados, da Itália, da Alemanha, da Ucrânia, da Polônia, de Portugal, da Espanha, né? Ou então os africanos que conseguiram voltar para a África, sabe, é algo indescritível, como se completasse algo. E a gente, quando consegue ir para esses países, a gente não deve com essa intenção de turistar. Eu fui lá, por exemplo, para Colônia, e o meu avô estudou, fez a Universidade de Colônia. Eu falei, ele deve ter ido muito para essa catedral. E eu cheguei lá, aqueles tubos tocando, eu não queria sair. Eu já conhecia aquilo, entende? Né? Quando eu consegui ir para a terra que é o meu lado da minha mãe, é toda italiana, e do meu pai é todo alemão. Né? Na Itália também aquela alegria, aquela coisa, aquele povo falando alto, parece que estão brigando. Para mim era normal, não era algo estranho.
porque você vai se sentindo completo, é algo que não se explica, quando a gente consegue resgatar a origem e se render a ela, né? E assim, qual for a minha origem? Uma vez eu atendi uma cliente incrível, ela tinha um tornozelo, ela quebrou o tornozelo por 7 vezes, colocou pino, quebrava o pino e quebrava aquele tornozelo e machucava aquele tornozelo e não tinha como ficar bem com aquele tornozelo, tanto que nós fomos para a constelação. E lá na constelação, a constelação nos conduziu para a história do avô dela. Daí eu falei, como que é seu avô? Meu avô é bugre, assim. Eu falei, ele é que é da história do cabelo. E como que é o cabelo do seu avô? É liso, assim, aquele que não para piolho, sabe? Não. Meu avô é pichainho, é um bombril o cabelo dele. Eu falei, menina, você é negra? E ela parou, ela levou um choque. Eu sou negra. Fizemos toda a constelação, tinha uma memória ali, sim, de corrente, de quebrar o pé para poder fugir. Também a história dos negros era maravilhosa, não sei se eu vou ter tempo de contar hoje dela, mas um pouquinho eu falo, né? E estava ali ainda, nos ossos, aquela história dos negros, né? Até a nossa filhota que está no 4º ano está estudando a história do Brasil e eu estava acompanhando e revendo. A apostila deles está bem melhor do que a nossa, está bem mais completa já. E aí eu completo a história Nova Visão Sistêmica para ela, né? Que fala ali a história das navegações e tal, foi um grande comércio na época, né? Então eles tinham que fazer a rota, né? O transporte, o frete. Então eles saía o navio que eram dos ingleses, dos holandeses e dos franceses, os principais não eram de portugueses e espanhóis, não eram os ricos, tanto que a Champs-Élysées de Paris e as riquezas, as grandes, por que a Inglaterra é tão rica e as famílias são ricas até hoje, né? Porque eles, assim, era América, era Índia e quantas outras colônias que os sustentaram, né? Que nem dizia o Pedro Kupfer, como que vai lá aquela terra que só nasce grama ter construído tanta coisa, né? Então, e assim, eu não estou julgando, eu estou indicando o que é, isso que é diferente, é a nossa história, E qual que é a minha postura perante o colonizador? Qual que é a minha postura perante o imigrante? Qual que é a minha postura perante os bandeirantes? Que eles, se não fossem os bandeirantes, a fronteira do Brasil não ia ser desse tamanho que é, né? Eles fizeram picada, eles empurraram fronteiras e os índios foram empurrados junto, né? Foram empurrados lá para o mato. Então agora que a gente está voltando a se empoderar e dizendo, nós índios chegamos primeiro, né? E os negros, a história dos negros, né? Então o índio, ele, para trabalhar, ele não era um grande produto, né? Porque não era como o europeu fazia, né? Conseguiam, claro, mas era muito difícil de fazer que um índio se tornasse escravo. Já um africano era bem mais fácil, né? E como que acontecia a vinda dos escravos dos africanos para a América? Então tinha todo esse comércio das navegações, estava lá na Europa e eles tinham que fazer o frete. Então eles pegavam quinquilharias, coisinhas e levavam para a África, que entre as tribos, uma tribo roubava os negros da outra tribo, aprisionavam e vendiam lá, que nem aqui de Porto União, da minha casa, pegava a tribo de União da Vitória, aí a gente vencia e eram meus prisioneiros e eu vendia e trocava por essas coisinhas que os europeus traziam, essas oportunidades para mim, né? Então vendia o próprio povo. Aí já começa uma grande raiva que atua até hoje, né? E eles então colocavam nos navios que chegavam para a América, pegavam toda a riqueza da América,
os minerais, a madeira, tudo que era produzido aqui e voltava para a Europa e ganhavam muito dinheiro, que tem famílias que vivem muito ricamente por causa disso até hoje, né? Sim, é a nossa história, eu me rendo a ela, eu me rendo a ela, né? Os negros, eles sofreram muito, né? Estava vendo nos livros de história da Carol as fotos dos navios negreiros, né? Os negros todos amarrados. Então, os primeiros que vieram, né, não sabiam direito o que ia acontecer, mas logo eles foram descobrindo, eles foram sabendo o que é que acontecia quando eles chegavam na América. E no mercado, né, dos escravos. Então, os negros, eles eram amarrados nos navios porque eles queriam se matar. Então, eles não eram, assim, a gente não para pensar, né? Por que estava no navio, vai fugir para onde? Vai sair a nado, vai voltar a nado para a África? Não. Eles eram acorrentados nos porões para não se matarem. Porque senão eles se jogavam no mar mesmo. Eles sabiam tudo que estava por esperar, a alma sabia. E quando se trata de comércio, né? Muda muito, muda muito, muda muito, né? E vamos lembrar que aqui no Brasil foi um dos últimos países, né, a abolir a escravatura. Começaram com outros, né? Enfim, sim, é a nossa história. E muito obrigada, né? Eu só tenho gratidão que eles fizeram o que fizeram por nós, né? Quando eu me oponho a essa história, eu travo aqui. Então, me resta somente me render. Eu me rendo à minha história. Eu me entrego ao que é. Os negros, quando chegavam nos portos, eles eram quebrados, inteiramente quebrados, principalmente os ossos grandes, até perder a consciência. E aqueles que acordavam disso, eles se tornavam mansos. E são mansos até hoje. Sabe o tio Barnabé, lá do sítio? O negrinho manso, né? Aquele homem querido. E eles encarnavam como brasileiros. E aqueles que fugiam, talvez fogem até hoje. Que fugiam disso. Era a única forma que eles conseguiam acalmar a raiva. A raiva de ter sido vendido pelo próprio vizinho, né? A raiva de uma viagem que hoje a gente vê um caminhão de porcos na estrada. Eu acho que eram mais bem conduzidos do que como eles chegavam nesses navios, né? Pensa tanto tempo atrás. Então, os negros trazem essa história. E o que me resta? Eu sinto muito. Eu sinto muito. Então, se eu tenho sangue negro dentro de mim, essa é a minha postura. Eu sinto muito. E obrigado por ter sobrevivido. Muito obrigada. Aí a vida chegou para mim. Ninguém veio, gente, nenhum imigrante veio para cá porque lá estava bom. Nenhum veio porque estava bom. Eles vieram ou fugidos da guerra, ou da fome, ou da miséria, ou da escassez, né? Se estivesse bom, eles iam ficar lá. Né? Por que eles vieram para cá? Porque não estava bom. Muito obrigada por terem sobrevivido. Parece quando a gente olha para a história, né, dos nossos avós, bisavós, os imigrantes, a gente olha para eles assim, é uma história, são histórias de heróis, né? São histórias de heróis. Muito trabalho,
muita questão assim, né, de sobrevivência, as histórias que eu escuto dos meus avós, dos meus bisavós, né, eles foram desbravadores mesmo, desbravadores. Fico imaginando quando meu avô chegou em 1934 e foi lá para o oeste de Santa Catarina, lá em Itapiranga. Gente, é longe pra caramba, eles desceram ali em Porto Alegre, Porto, né, no Rio Grande do Sul, e foram de carroça até lá, deve ter sido semanas de viagens, né, enfim, é muita gratidão por terem tido o discernimento, a coragem. Então, quem fugiu da guerra, quem veio para cá dessa forma, eles até puderam ter sido vistos como traidores, fracos, que não ficaram para guerrear lá pelo próprio país, né? Então, eles tiveram essa sensatez da preservação da vida e essa opção de vir para cá. Então, a gente agradece e vê a força deles terem decidido pela vida. E não a culpa de não ter ficado para lutar. Porque eu encontro ainda em muitos casos as pessoas que carregam uma culpa de seus antepassados que fugiram ou foram soldados que fugiram, que abandonaram seus postos, né? E vieram preservar as suas vidas e das suas famílias. E às vezes as pessoas carregam uma culpa e não sabem de onde que vem. Muitas vezes veio de lá, né? É tão rica essa nossa história e ainda tão forte, tão atuante na nossa vida, né? E agora, então isso é brasileiro. O brasileiro, ele é um povo jovem que tem muito para fazer, Nós temos, o meu pai sempre fala assim, o Brasil é o país que tem tudo para ser feito, tem gente para educar, tem estrada para construir, tem hospital para construir, tem escola, tudo precisa ser feito. É isso que o europeu chega aqui e vê a oportunidade. Lá está tudo pronto, a estrada já está feita, a escola já está construída, está até vazia, que não tem mais nem tanto jovem para estudar, está tudo pronto. E aqui eles veem essas oportunidades assim de muito trabalho, de muita prosperidade. Então é um país que ele é rico, assim, todo mundo que chega aqui se sente super bem-vindo, né? Não tem um estrangeiro que não se sinta bem-vindo aqui no Brasil, né? Se sente super bem-vindo. E uma das curiosidades que uma vez, numa viagem, um guia falou para nós, cuida dos passaportes, né? Nós, por quê? Porque o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais desejados, mais que as pessoas que querem fazer, às vezes, ter um passaporte ilegal, o que elas mais querem é um dos passaportes brasileiros. Sabe por quê? Porque todo mundo pode ser um brasileiro, né? Um negro pode ser um brasileiro, um chinês pode ser um brasileiro, um libanês pode ser um brasileiro, um ucraniano pode ser, um russo, enfim, todo mundo pode ser um brasileiro. Fica imaginando, né? Qual que é o catálogo do brasileiro para identificar? Acho que não tem o catálogo para identificar a nossa raça, porque todos nós podemos ser. Então, por isso que o passaporte mais desejado, que as pessoas querem roubar e mais valorizado no mercado negro, realmente é do brasileiro, porque qualquer um pode ser, né? Qualquer cara é brasileira. E isso é uma grande riqueza que nós temos. Aqui nós conseguimos viver muito em paz com as mais diversas culturas, tradições, religiões. É tão bonito ter essa permissão das pessoas poderem, por exemplo, vai de manhã na igreja comungar e à noite vai no centro espírita tomar um passe e aí, enfim, tem essa liberdade, né? Tem toda essa riqueza cultural, religiosa que nos é permitido. E isso, gente, não é em todo lugar, não. Não é em todo lugar. O quanto, por exemplo, assim, foi um dos lugares mais fáceis
que a gente conseguiu, que o pessoal da Hellinger teve, o único lugar que teve uma abertura para colocar as constelações familiares como um recurso de solução no judiciário foi no Brasil. A Europa inteira fechada para isso, não teve, foi criado por um europeu. Olha aqui, a Cris colocou aqui uma curiosidade. Em inteligência artificial, o maior desafio do reconhecimento facial é o padrão brasileiro. Realmente não tem. É muito fácil identificar um japonês, um chinês, um russo, né? É muito fácil. O inglês, até a gente já reconhece. Mas quantas vezes em vários lugares, tipo assim, as pessoas não sabem nem dizer o que a gente é. Ah, você é francesa, você é alemã, você é, né, espanhola, porque realmente é assim que nós temos, e isso a gente deve ser tomado como uma riqueza, né? Muito bem, gente, como é que estamos até aqui? A Stephanie, saudades de acompanhar as constelações no judiciário. Lá, olha, lá eu encontrei muita história do Brasil, foi acho que um dos lugares que eu mais encontrei, e como volta para essa origem, né? Meu esposo é estrangeiro e ele fala que não entende porque os brasileiros viajam para outros países se temos tudo aqui. Olha só, Jéssica, não é verdade? Não é verdade, a gente tem uma maravilha, uma beleza aqui. Onde é que a gente tem toda essa riqueza de comida, de frutas, né? Claro, tem muita coisa boa para eu adoro viajar, não posso dizer, mas para ele, né? Para ele tá encantado, tá? Então, esse encantamento do estrangeiro tem pelo Brasil, eles veem a oportunidades. Enquanto às vezes nós brasileiros ficamos só no julgamento, na negação, né, colocando, reclamando, enfim, tem um monte de coisa para ser feito, né? Tem um monte de coisa para ser feito. Vamos ver isso como uma oportunidade. Tanta coisa para fazer. Vamos fazer. Começa por você. O que nós podemos fazer? Começa por mim. Né? O Jean falava, se eu desejo um mundo mais belo e justo, comece a criar a beleza e a justiça primeiro dentro de você. Foi aquela postagem que eu coloquei outro dia, um provérbio chinês que eu adoro. Antes de sair e querer mudar o mundo, dê 3 voltas na sua casa. Aí você vai. Porque você vai melhor, mais resolvido, mais empoderado, com mais autoridade para mudar lá. Mas primeiro mude aqui. Primeiro volta para a tua história. Enquanto não dá nem bola para a história, principalmente para um índio, para um negro da minha ancestralidade, entendeu? Por que se dá tanto valor? A gente faz isso, gente, nós fazemos isso. Conta sempre por último essa ancestralidade. Nem sabe direito. Era baiano, tá? Mas baiano, que era? Entende? Não, porque da Itália, da região da Lombardia, com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Entende? É dado mais valor. É dado mais valor. E começou lá na história. Que começaram lá na nossa cabecinha. Não tinha ninguém aqui, né? Daí de quem descobriu o Brasil? Lembra a perguntinha da Xuxa? Pedro Álvares Cabral. Né? Colombo descobriu a América. Eu nunca entendi que não batia essas datas, né? E ela já era habitada, ela já tinha dono. Se só isso você já está levando hoje, já valeu esse nosso encontro. Porque daí pensa o campo de possibilidades que nós abrimos para um saber muito maior dessa terra que está aqui nos nossos pés. Toda a nossa história chega para nós, ela se apresenta quando nós nos reverenciamos para ela, quando nós olhamos para a Mãe Terra, né, que é a nossa nação, começando em mim, que justiça tem que melhorar dentro de mim. Amanhã eu vou falar disso, da ordem, do lugar. Aí vamos falar um pouquinho do que está acontecendo agora, né, quando se perde o lugar. Né? Isso vai ficar amanhã. Hoje a gente vai ficar um pouquinho mais aqui na nossa história, que é tão rica, tão maravilhosa, né? Então toma a tua história no teu coração, com muita gratidão.
né? E peça que todos, né? Todos nos abençoem. Né? Vamos pedir que todos abençoem os nossos sonhos, as nossas ações. E em honra a eles a gente fica bem, a gente progride, a gente cura e cria a capacidade de tomar todas essas oportunidades como uma bênção. Né? Aí a gente vai resgatando e a gente vai se empoderando da nossa origem. Da nossa origem, que é muito bela, que é muito rica. Só alguém contou que era alguma coisa, às vezes, que não é tão certa, né? Mas nós sim temos muito orgulho da nossa origem, pode ter certeza. E agora, cada vez mais completa, mais plena, a gente irradia um tanto mais o ser brasileiro. Ai, gente, essa hora passa super rápido, né? Já deu aqui mais uma hora. Obrigada, meus queridos. Então, amanhã, 7 de setembro, nós vamos falar sobre esta frase da nossa bandeira: ordem e progresso. A força que ela tem, um significado muito maior que ela traz. Espero vocês amanhã, dia de feriado, estamos aqui. Beijos, obrigada, até mais.